Durante mais de 10 anos, o Brasil se dividiu entre PT e anti-PT. Todo lugar que se ia, se fosse falar contra o projeto criminoso do poder, precisava ter alguém que fosse defender o projeto criminoso do poder. Era condição sine qua non tal. Hoje, isso acabou. A partir do impeachment, 31 de agosto, e após o 2 de outubro, data histórica aqui do Brasil, nós temos dois de outubro importantes na América Latina. Um no México, é uma tragédia, o massacre de Tlatelolco, a 2 de outubro de 68, e o 2 de outubro de 2016. Histórico. Por sinal, o ano de 2016 é histórico na República Brasileira. Aqui, nesse processo todo, o PT acabou. Acabou como um domínio que ele tinha em certo momento, que teve, como nunca na história do Brasil republicano. É difícil. Não há partido que durante 13 anos tenha governado a presidência da República. E por que não há partido? Porque na República Velha não havia partidos federais, os partidos eram estaduais, tal. Depois tivemos a ditadura varguista, depois no populismo tivemos passagem rápida, primeiro do PSD, depois do PTB, depois do PSD outra vez, e depois da UDN numa coligação com o Jânio Quadros, depois o PTB com o Jango, depois veio outra vez o regime militar, aí a primeira eleição foi PRN, ficou muito pouco tempo, o Fernando Henrique depois ficou 13 anos e 5 meses foi só o PT. Então era indispensável, mas isso acabou, isso terminou, né? Agora a questão que se coloca não é mais PT entre PT, que alguns traduziam como se fosse Fla-Flu e tal, nada, é muito mais do que isso. É no campo que antes era o anti-PT, que era o pró-Brasil, porque o PT é o anti-Brasil, a questão que se coloca é que Brasil vai ser esse daqueles que se posicionaram e venceram inclusive as eleições de 12 de outubro. A derrota daqueles que falavam que o impeachment golpe foi avassaladora agora, domingo. Claro que eles começam a falar de qualquer assunto. Eles querem fugir da derrota. Já tinham sido derrotados no impeachment e agora foram derrotados pelo voto popular explícito na eleição de 2 de outubro. A questão que se coloca agora é outra. Que Brasil nós vamos construir a partir dali? É esse o grande desafio. O primeiro dos gestores eleitos no domingo e alguns que serão eleitos no dia 30 de outubro, no segundo turno, nas eleições nas cidades em que vai ter segundo turno e tal. De outros desafios que se colocam para o governo federal, que são muitos para o novo governo federal, e outros para os governos estaduais, numa situação econômica ainda extremamente difícil. Ou seja, acabou a história PT-anti-PT. Por quê? Porque o PT não existe mais como um agente importante na vida política brasileira. A questão que se coloca é que aqueles que se posicionaram e venceram contra o projeto criminoso do poder têm visões e mundos distintas sobre o Brasil. E é essa a grande discussão que nós vamos ter agora. Muito mais rica no sentido político-ideológico do que foi anterior e desenhar qual vai ser o futuro do Brasil.